Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 4 de agosto de 2021. Antes, porém, deixe o seu like, no final comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu me chamo Maxwell e você é muito bem-vindo neste canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Assista até o final. Isto é muito importante. Vamos ler. Provérbios, capítulo 20, versículos 20 a 21. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Salmo, capítulo 27, versículos de 1 a 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós?
Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Segunda Crônicas, capítulo 35, versículos de 1 a 27. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas, que ensinavam a todo o Israel, e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias e Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabate, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. E as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeirões, e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa,
e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias dos profetas Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até ao dia de hoje, porque se estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos de 1 a 23. Então o povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeocás a idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeocás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas a seu irmão Jeocás tomou Neco e levou-o para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos de seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias, para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoiaquim, e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, enviou o rei Nabucodonosor
e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor Deus seja com ele, e suba. A Deus toda a honra e toda a glória. Encerramos a leitura do dia 4 de agosto de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te convido para a leitura do dia 5 de agosto, se Deus nos permitir. Fique na paz.